Olá, beleza? Dando continuidade à série de exercícios fáceis do Elite Code. Hoje a gente vai resolver o exercício 905, que é o 905, que é um exercício sobre arrays e manipulação de listas, né? Então, bora lá. É um exercício que tem mais de 1 milhão de tentativas, um exercício famoso. Ele teve quase 30% de erro, ou seja, 300 mil pessoas erraram esse exercício, foram reprovadas nele. É um exercício tranquilo, bora lá, vamos direto para ele, vou explicar o que que é dado, o que que é pedido. Primeira coisa, eu esbocei aqui o exemplo número um, né? E vamos se basear nele, explicando aqui o que que é o exercício. Bom, primeira coisa é dada pra gente uma lista chamada nums, dado como argumento, como entrada do exercício, é uma lista nums. E ela é uma lista numérica, composta por números que não estão ordenados e estão bagunçados, né? São números aleatórios, né? E a nossa função é organizar ela da seguinte forma: a gente vai transformar ela numa sequência onde os primeiros números delas, os primeiros números sejam pares, sejam números pares. Os primeiros números são pares e os segundos e os últimos números são ímpares, que é esse exemplo aqui, né? Então, a primeira parte é par e a segunda parte é ímpar. Não pode ter um número ímpar antes de um número par, né? E a forma que eu pensei da gente fazer isso é percorrer a lista. A gente percorre a lista e cada número que for par, a gente cria uma nova lista e adiciona um número par na lista pares, que nesse caso seria o número 2 e o número 4. E se o número não for par, ou seja, um número ímpar, que não é divisível por 2, né? A gente adiciona na lista ímpar. E para a gente saber se um número é par ou ímpar, a gente tem que saber se ele é divisível por 2 ou não, né? É a forma da gente verificar se um número é par, né? Sendo divisível por 2. Então bora pro código. Ah, e depois que a gente monta as listas, a gente unifica elas, né? A gente pega a lista pares, unifica com a lista ímpares, adicionando numa lista final, que é o que a gente tem que devolver no exercício, né? Então bora pro código, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho em mente é criar as listas pares, né? Então a gente põe pares, cria uma lista pares, ímpares e cria a lista ímpares. Agora, em sequência, a gente passa para o seguinte processo, que é percorrer a lista nums, que é a lista que é dada como argumento no exercício. Então a gente pode percorrer ela usando um laço for, uma estrutura de repetição for. Então for número em nums, ou seja, vai estar sendo percorrido todo o número na lista. E a cada número a gente estabelece a seguinte condição: if número divisível, né, por 2 igual, igual, igual a zero, ou seja, se o número é divisível por 2, a gente pega a lista pares e adiciona o número na lista pares, né? Ou seja, se o número é divisível por 2, ou seja, ele é par, a gente pega pares, que é a lista pares que foi criada, e adiciona o número que está sendo percorrido. E a gente faz o inverso, né? Caso contrário, o número não seja divisível por 2, ou seja, ele é ímpar, a gente pega a lista ímpares e adiciona o número na lista ímpares. E por final, a gente pode criar uma lista final, vou escrever aqui lista final, que ela é a soma. Ela é a soma entre as duas listas, né? A soma entre a lista pares com a soma da lista ímpares, que seria a união entre essas duas listas, né? E assim tá ordenado primeiro os números pares e por último os números ímpares. E a gente por final retorna return lista final, que é a lista ordenada pares e ímpares. Bom, o exercício é esse, não vai nada além disso, então recapitulando. Criamos as duas listas inicialmente vazias, percorremos a lista nums, que é a lista de entrada do exercício, a gente verifica se é par, ou seja, se é divisível por 2. Se for par, a gente adiciona na lista pares. Se for ímpar, que é caso contrário, a gente adiciona na lista ímpares. Depois unifica as listas, que é a lista final, e retorna a lista final. Esse exercício, bora pro código, bora pro LeetCode. Vamos rodar aqui primeiro os exemplos. São esses dois exemplos que ele dá aqui. Deram bons os exemplos, aí sim. Agora vamos rodar os casos de teste, que podem ter até 5.000 números na lista. E deu bom, com otimização legal. Nossa otimização foi boa. Vamos ver alguns outros tipos de código, né? Tem um que esse é mais lento, esse aqui não é tão otimizado.
Esse aqui também não é tão otimizado assim, o nosso tá um pouco na frente. Bom, de qualquer forma, a gente tá na frente aí de milhões de pessoas. Então, legal. Fica por aqui o vídeo. Até uma próxima. Valeu. Code comigo. Falou.